Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. É a última carta que Paulo escreveu, né? Ele já sabe que ele está com os dias contados e ele quer ensinar Timóteo, falar para Timóteo as coisas principais, mais importantes, não só para a vida cristã, mas para o ministério cristão. Então ele dá uma lista aqui para Timóteo de coisas extremamente importantes que Timóteo tinha que ter em mente quando ele estivesse envolvido, não só na vida cristã pessoal, mas no ministério dele. E hoje nós vamos ver dois versículos que provavelmente são os dois versículos mais conhecidos dessa carta de Paulo, que são os versículos que tratam das Escrituras, da palavra de Deus, da inspiração da palavra de Deus. Esses versículos estão lá no capítulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que Paulo fala. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Algumas coisas importantes. Primeiro, toda. Não é uma parte aqui, outra parte ali. Esse versículo é aquele versículo, não é. Não é a gente que decide o que é inspirado e o que não é. Não. É Deus que decide o que é inspirado e o que não é. E ele decidiu que tudo é inspirado por Deus. Isto é, Deus estava trabalhando na vida do Moisés, do Davi, dos profetas, e no Novo Testamento, dos escritores dos Evangelhos, na vida de Paulo e nos outros escritores aqui do Novo Testamento. Deus, o Espírito de Deus estava preparando pela circunstância, a carta para a igreja, a carta nessa situação, para aquela pessoa, etc. O Espírito Santo estava trabalhando por trás do pano ali para que a pessoa escrevesse aquilo que Deus quisesse que fosse escrito. Não só para aquela situação, mas para a nossa vida. É por isso que toda a palavra de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, até o capítulo final de Apocalipse, tudo é inspirado por Deus. E não existe mais palavra de Deus nesse sentido. Essa é a palavra de Deus. É por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que meditar, por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que memorizar, se pudermos. Porque é a palavra de Deus para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a instrução. Eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Onde que eu vou? É a palavra de Deus é que vai me fazer uma pessoa honesta. Eu quero saber se isso é certo ou errado. Aonde que eu vou? É na palavra de Deus que eu vou saber o que é certo e o que é errado. Eu quero saber como é que eu corrijo o que é errado. É a palavra de Deus que vai me corrigir. É a palavra de Deus que vai me ensinar. E é a palavra de Deus que vai me equipar para toda boa obra. Não é só para algumas obras, não. Para tudo que você faz na vida. Todo o teu trabalho. A palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus e segue os princípios da palavra de Deus, você vai ser equipado para toda boa obra. Toda boa obra. É por isso, queridos, que nós não podemos deixar de estudar, de ler a palavra. Tem que ler a palavra. Ler. Temos que estudar a palavra. Temos que meditar na palavra. Temos que praticar a palavra. Temos que memorizar a palavra. A palavra de Deus é extremamente importante, porque é na palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Abre as Escrituras e leia. E peça a Deus para falar com você. E Ele vai falar. Se você quer ouvir a voz de Deus, é na palavra de Deus que você vai ouvir a voz. Não é num sentimento, eu senti, eu vi, não sei o que. Não, é a palavra de Deus. Vai ler Bíblia. É a palavra. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você quer ouvir a palavra de Deus? É esse livro aqui que é inspirado por Deus. A palavra, a Escritura que é inspirada por Deus. Vai estudar a Bíblia. Vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Porque é lá que Deus resolveu falar com a gente. É muito importante para nós, queridos. Muito importante. É por isso que precisamos estudar, ler, meditar e praticar a palavra. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje.
Deus te abençoe.